Olá, sobre a última enquete do Instagram, que era o quê? Existem aços de 20 toneladas por centímetro quadrado de resistência ao escoamento. Por que a gente não usa esse tipo de aço no concreto armado? A gente tem aqui 4 alternativas, mas a questão é, o aço vai variar entre 1,5 e 1,8 tonelada força por centímetro quadrado do aço mais comum, ok? E ele vai passar, com o caso do manganês, de 20 toneladas por centímetro quadrado, ok? A gente chega a 24, 25 toneladas por centímetro quadrado, meio que de limite para o aço, ok? Quem sabe algumas leis especiais fora disso, mas essa é a questão base. Tá? Por que a gente não usa eles no concreto armado? Tá? E basicamente não teve padrão nenhum, né? Eu tive em torno de 350 respostas e a questão é salada, ok? 87 mais 90 mais 36 mais 97, 350 respostas. A mais votada foi 97 sobre 350, foi 27%, e a menos votada foi 21%. Então, meio que aleatório aqui as respostas. A questão aqui é o seguinte, vamos verificar caso a caso de cada tipo. Ok? Primeira questão, requer um concreto de FCK elevado. E a questão é, para que eu faça um concreto, um vergalhão com dobra resistência, eu preciso de dobra resistência de concreto? E a resposta é não. Por quê? Porque no Brasil, a gente já usava o CA50 quando se usava o FCK15 de concreto, ok? E era no FCK15. E quando a gente faz uma obra de FCK50, a gente usa ainda aço CA50, ok? Nos Estados Unidos, onde é muito mais comum vergalhão, concreto de maior resistência ainda, mesmo assim é usado o aço Grade 60, que é um pouquinho mais fraco que o nosso CA50. Então não é questão de requer concreto de FCK elevado. Por que algumas pessoas pensaram? Porque elas pensaram, eu tenho, sei lá, uma viga, se eu colocar um aço muito mais forte, tem que ter muito mais resistência concreta. Mas não, tá? Porque se fosse esse caso, ao invés de colocar um vergalhão com concreto com resistência, eu posso só reduzir pela metade do vergalhão. Se eu tenho um vergalhão que resiste o dobro, ao invés de colocar 4 barras, eu coloco 2. Okay? Ao invés de colocar uma barra de 16, eu coloco uma barra de 10. Okay? Se fosse por questão de resistência, era só colocar menos aço. Okay? E menos aço garantiria a resistência de estrutura adequadamente. Okay? Mesmo em um pilar, se fosse por questão de resistência, eu estaria até colocando mais concreto, porque o vergalhão ocuparia menos espaço para a mesma resistência. Então, não é por causa do FCK elevado. Okay? Se fosse por causa do FCK elevado, a gente teria a necessidade de usar vergalhão de alta resistência para concreto de alta resistência. E não é o caso. A gente usa o vergalhão CA50 e o CA60 para qualquer FCK entre 20 e 90. Okay? E mesmo em obras de grande porte, um FCK elevadíssimo, tipo prédios, arranha-céus aí que usa FCK de 150 MPa, ou coisa do tipo, por questão de arranque, cargas gigantes, ainda assim é usado um vergalhão de resistência similar. Então não é porque requer concreto de FCK elevado. Então, mais votada, está incorreta. Tá? Próxima questão, é difícil o manuseio. E a questão é, por que eu teria um difícil manuseio? Pode falar, porque ele fica mais duro. Não é o caso, tá? Porque muitas vezes cabos de aço têm uma resistência bem maior por centímetro quadrado e eles são muito mais flexíveis, ok? Não é difícil manusear um cabo de aço, inclusive a questão é que se eu for usar um vergalhão que tivesse uma resistência de 15 toneladas por centímetro quadrado, eu precisaria de muito menos aço na minha obra e não teria difícil manuseio, seria muito mais fácil transportar uma peça dessas. Então, não é por difícil manuseio. Tá? A gente fica então a questão aqui, inclusive a questão é que realmente existem aços de alta resistência usados no concreto de manuseio fácil, ok? Não no concreto armado, mas a questão é duas opções, muito caro fabricar ou uma deformação elevada. Tá? E aqui entra a questão, como assim muito caro fabricar e como assim deformação elevada? Uma questão é muito caro fabricar um aço de 20 toneladas por centímetro quadrado? Como a necessidade desse tipo de aço é baixa, sim, mas não tem nada a ver com ser caro para fabricar, porque se não fosse trabalhar com um vergalhão que tivesse 20 toneladas, a Gerdau fabricaria dezenas de toneladas por dia e ela manteria a produção igual e não seria mais caro. Ok? Essa é a questão. Tá? Ele não fica caro para fabricar, a não ser que tenha baixa demanda e se tivesse vergalhão de 20 toneladas, teria muita demanda. Então a questão é deformação elevada é o motivo. Por que eu falo isso? Porque aços tendem a ter o mesmo
módulo de elasticidade, mesmo módulo de Young. Okay? Ou seja, se eu fabricar um vergalhão que, ao invés de suportar 5 toneladas por centímetro quadrado, ele suporte 15 toneladas por centímetro quadrado, ele vai ter que deformar 3 vezes mais para atingir essa resistência. Okay? Então, vai ter que deformar muito e eu vou ter vigas com fissuração pesada para que o vergalhão consiga atingir resistência. Eu vou ter pilares deformando muito e aí recalcular toda a estrutura com deformações maiores para atingir resistência. O concreto vai falhar antes do aço atingir resistência. Ok? Aí vem uma questão. Tá, então, lembra que eu falei sobre difícil manuseio que a gente usa no concreto, mas não usa concreto armado? Como assim? Peraí, eu tenho um aço que tem uma resistência muito maior, que eu uso no concreto, mas no armado, mas eu coloco o aço no concreto, como é que ele não é armado? Você está se perguntando isso. E a questão é que deformação elevada é o problema. Tá? Então, taxa de acerto é em torno de 27%, 26% aproximadamente. Tá? Deformação elevada, porque ele deforma muito mais. Sabendo isso então, e se eu colocasse o meu aço já deformado no meu concreto? Eu já deixasse meu aço esticado no meu concreto. Ou se eu esticar de propósito o meu aço, daí eu não vou ter problema de deformação elevada. Okay? Isso é uma coisa que no começo do século XX, final do século XIX, eles já estavam tentando descobrir uma maneira. Okay? E existe uma maneira de eu deixar o meu aço sem uma deformação elevada, porque eu já pré-deformei ele? Sim. Como? Como que eu deformo? Eu gero uma deformação aplicando uma tensão. Então eu pré-tensiono. Ou eu pós-tensiono, no caso, se eu depois concreto. Mas a questão é, eu tensiono o meu aço de propósito. Qual o nome disso? Protendido. Ok? Então, a questão é que existem sim aços de resistência absurda. Cabos de pretensão são 19 toneladas por centímetro quadrado. Ok, ele não passa de 20, tá? Mas ele tem uma resistência de 19 toneladas por centímetro quadrado. E a questão é que existem lugares que chega a resistência de 20 toneladas por centímetro quadrado. Mas a questão é, a gente não utiliza no concreto armado porque deformaria muito, fissuraria muito, não aproveitaria a resistência total e a estrutura não teria controle de deformação com isso. Ok? Então a questão é, para ser usado, eu posso usar tranquilamente no concreto com proteção. Entendido? O que é proteção? É uma maneira de colocar um aço com uma resistência absurda no concreto. Ok? É só isso. Tá? E claro, tem que aplicar a compressão no concreto por causa da tensão em si já está sendo aplicada. Ok? Eu acabo gerando contra-flecha, eu acabo gerando uma redução da fissuração porque a peça como toda está comprimida, mas basicamente é uma maneira que foi encontrada de aproveitar o concreto ali e colocar um aço com alta resistência, mas que deforma muito para que eu tenha uma economia de aço na peça. Tá? Muitas vezes eu consigo reduzir a altura também, porque eu vou colocar uma maior resistência de aço e muitas vezes eu consigo reduzir a altura porque eu vou reduzir a fissuração, porque meu concreto já está comprimido, né? Porque meu cabo, para tensionar, ele tem que comprimir o concreto. Beleza? Então a resposta é deformação elevada. Esse é o problema do vergalhão de alta resistência, porque isso que ele não faz. Tá? E esse é o motivo que nos Estados Unidos ainda se usa vergalhão com uma resistência menor que a gente usa no Brasil, e esse é o motivo que o CA60 não compensa, além do custo de fabricação maior por centímetro pequeno, e esse é o motivo que o aço CA70 que está surgindo agora, ou o Grade 100, que é o CA70 em medidas imperiais em inglês, não vai tender a decolar, e ele é uma questão de utilizações em questões muito específicas, raramente vai ser usado justamente por causa dessa deformação elevada que vai gerar fissuração, que vai gerar vários outros problemas para o concreto, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.